O que nos torna invencível em Vagabond? Em Vagabond, obra escrita e ilustrada por Takehiko Inoue, publicado pela primeira vez em 1998, nos deparamos já nos primeiros capítulos com a ideia de invencibilidade de Miyamoto Musashi, esse que existiu e viveu no século XVII, considerado um dos, se não o maior guerreiro espadachim de todo o Japão. O termo Invencível sobre o Sol, que é nos apresentado pelo próprio protagonista Takezo, que mais tarde se tornaria Musashi, é considerado o caminho da vida do mesmo e seu objetivo final como ser humano, ser invencível, capaz de sobreviver a qualquer situação ou batalha, superando seus adversários sem temer a própria morte. Takezo, inicialmente, é nos apresentado como um adolescente extremamente violento e muito confiante em suas habilidades, buscando ascensão e reconhecimento como guerreiro. Crescido em meio a guerras e conflitos, vemos um jovem com uma vontade verdadeiramente extraordinária, já que em sua situação, seus iguais, outros adolescentes da época, buscavam viver vidas tranquilas longe de batalhas e morte, enquanto Takezo desejava se tornar famoso por suas habilidades como guerreiro. Vagabond se passa no século XVII, durante o período histórico conhecido como período Edo do Japão. Esse período ocorreu entre 1603 a 1868, caracterizado pelo governo dos shoguns da família Tokugawa, que trouxe uma era de estabilidade política e social ao Japão após décadas de guerra civil. Ainda falando sobre esse período, uma das características mais impressionantes sobre Vagabond é a sua representação autêntica da cultura japonesa, desde a linguagem até as vestimentas e armas. A obra se esforça para ser fiel à época retratada. Isso é evidente na atenção aos detalhes colocados no desenho e na escrita. Um aspecto particularmente fascinante da cultura japonesa da época, Edo, retratada em Vagabond, é o código de honra samurai, conhecido como Bushido. Esse código enfatiza a importância da lealdade, da coragem e do autodomínio, e esses valores são incorporados em muitos personagens da série. O próprio Musashi, apesar de ser um vagabundo, segue uma versão pessoal do Bushido, que o leva a refletir e desafiar constantemente a si mesmo e seus oponentes. Outro elemento cultural que é retratado em Vagabond é o Zen Budismo. O Zen Budismo é uma escola do budismo Mahayana que se originou na China e se difundiu no Japão. É conhecido por sua ênfase na prática de meditação, buscando a experiência direta da iluminação, a simplicidade e a espontaneidade da vida cotidiana. Sua abordagem é pragmática, valorizando a intuição direta e a experiência pessoal em vez da fé cega ou da especulação filosófica. O Zen tem uma influência significativa na arte, na cultura e na filosofia, e é uma das escolas mais conhecidas e populares do budismo. Musashi é, com o decorrer dos capítulos, profundamente influenciado por essa filosofia, que enfatiza a meditação e autorreflexão para atingir a iluminação. Essa influência é evidente na forma como Musashi enfrenta seus desafios e batalhas, e como ele se relaciona com outras pessoas. É perceptível que são diversos os temas apresentados em Vagabond. Para entendermos a ideia de invencibilidade proposta no mangá, é preciso entender alguns desses temas, como a desconstrução da imagem do herói. O mangá desafia a noção tradicional de herói, mostrando as falhas e imperfeições de Musashi e outros personagens. Musashi, em seu caminho para se tornar invencível, se depara frequentemente com adversários extraordinários, muitas vezes o desafiando, e apesar da grande brutalidade e habilidade de Musashi, acaba perdendo. Mesmo que o próprio Musashi não consiga inicialmente admitir a derrota, pois para ele só se perderia de fato quando estivesse morto. Mesmo com raiva da compaixão de seus adversários, ele continua sua busca para se aperfeiçoar no caminho da espada e, consequentemente, derrotá-los. O mangá examina a complexidade dos seres humanos e questiona a ideia de um herói perfeito, destacando suas lutas internas e suas imperfeições, mostradas nas derrotas em batalha e na imaturidade de Takezo em perceber que de fato perdeu. Na obra, Musashi está constantemente evoluindo e questionando sua ideia de se tornar invencível. Questionamentos como por que desejo me tornar isso, o que farei depois e até mesmo se vale a pena o esforço para alcançar algo tão abstrato como a invencibilidade, são pontos que passam pela cabeça de Musashi a cada batalha, vencida ou perdida. Quando Takezo sente o verdadeiro medo da morte, é quando ele percebe que é de fato tão fraco quanto qualquer outro ser humano, e como qualquer outro, está sujeito a morrer de forma brusca e sem cerimônia.
Isso, apesar de inicialmente o deixar apavorado, com o tempo o tranquiliza. Ele entende que o medo faz parte da própria humanidade que existe dentro dele, e que com o medo ele pode se tornar um guerreiro ainda mais habilidoso. Após seu encontro com o mestre Sekisushai Yagyu, quando é confrontado pela sua própria sede de sangue, Musashi percebe que a busca de se tornar invencível é algo tão abstrato quanto a própria grandeza do universo. O que ser invencível significa? Musashi cada vez mais é pressionado com essas dúvidas e questionamentos. No passado de Takezo, seu pai, Shinmei Munisai, era conhecido como um dos maiores samurais do Japão. A sede de poder de Munisai foi tanta que ele tratava o seu próprio filho como um inimigo a ser derrotado. Ele criava Takezo para superar seu poder em combate e eventualmente lutar contra Takezo, vencendo uma pessoa mais forte que ele mesmo. Musashi é pego pelo questionamento de que talvez a sua busca por invencibilidade seja fruto de seu pai, uma herança dos anos de tratamento abusivo que Takezo havia sofrido. Conversando com o mestre Yagyu, Musashi chega a uma conclusão. A ideia de invencibilidade em Vagabond é, portanto, retratada como uma ilusão. Mesmo o maior espadachim de todos os tempos é capaz de ser derrotado. Apesar da dificuldade que Musashi teve em admitir, ele percebe que, de fato, se tornar invencível não passa de uma frase. Nas palavras de Musashi, ser invencível sob o sol é uma frase. Só uma frase. É como um clamor caloroso. Se chegar perto, ele desaparece. Vagabond então nos mostra que a verdadeira habilidade está em enfrentar e superar os desafios pessoais, em vez de simplesmente vencê-los. A série enfatiza a importância do autodomínio, da adaptação e da autorreflexão, que são os valores fundamentais do Bushido, o código de honra samurai. Porque no final das contas, ser invencível em Vagabond é simplesmente ser humano, com todas as suas virtudes e falhas, mas sempre em busca da perfeição, sempre em busca da iluminação. Vagabond, na verdade, apresenta diversas reflexões, diversos temas, principalmente sobre a cultura do período Edo do Japão. Na verdade, dá pra fazer vários vídeos a respeito dos temas diversos de Vagabond. Eu espero que no futuro do canal eu possa abordar esses temas. Esse canal, na verdade, é ainda um projeto que está se iniciando. Eu agradeço qualquer tipo de comentário, crítica. Eu vou tentar melhorar sempre para trazer vídeos mais interessantes com os temas que eu gosto.